Então, senhoras e senhores, senhoritos e senhoritas, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Enfim, essa aula é direcionada para os alunos do sexto ano do Colégio Alfinísia Freire. A disciplina é... Minha canetinha na mão. A disciplina é Artes, tá? Meu nome é Vitor. E a gente vai dar continuidade ao assunto do capítulo 5, falando sobre danças populares. A gente tinha encerrado na última aula lá na página 99, falando sobre a dança do pau de fitas. E aí a gente vai dar continuidade justamente na página seguinte, a página 100. Essa daqui, que acabou sortando a folha aqui, mas espero que vocês não façam isso, não rasguem o livro didático de vocês, viu? Aconteceu, mas foi sem querer, viu? Pode não jogar a culpa em cima de minha cara. Enfim, aí a gente tem aqui o seguinte. A ciranda é dançada em roda. Oh, é uma dança de roda, é dançada em roda. Mas vocês lembram que eu falei que a dança de roda não necessariamente sejam todas aquelas danças dançadas realmente em roda, mas sim aquelas que são dançadas em grupo, que existe uma organização, existe toda uma performance ali, toda uma coreografia, né, tudo coreografado. Então, mas nesse caso especificamente é uma dança de roda que é também dançada em roda, nesse formato, todo mundo bonitinho, de mão dada, no círculo, com os integrantes de mãos dadas. Então, o ritmo é cadenciado. E aqui a gente tem um significado de cadenciado. Tem um ritmo bem marcado e mais lento. Não sai todo mundo feito doido, correndo, puxando um pelo outro pelo braço, assim, para todo mundo cair no chão, assim, a bagaceira rolar solta. Não. É uma dança que o pessoal vai com um ritmo todo bacaninha, todo bonitinho e pai, não sei o quê, que é bem marcado porque ele é acompanhado geralmente por uma batucada, é acompanhado por algum tipo de sonoridade. Deixa eu só diminuir, pronto, porque minha testa tá brilhando aqui, tá a luz aqui batendo bem na minha cabeça, mas não dá pra... Pronto, só assim. Mas testa grande é inteligência, viu, gente? Enfim, então é o ritmo cadenciado com acompanhamento de canto, instrumentos percussivos, né? E às vezes também de outros instrumentos. Mas geralmente ele tem essa questão da cantoria. Todo mundo canta junto, claro, isso é bacana, isso é importante. A percussão, os instrumentos percussivos são aqueles instrumentos de batuque. Pandeiro, tambor, tamborim, tamborete, e assim por diante. E pode ser acompanhado também de outros instrumentos, seja de sopro ou de cordas. E muitas vezes também tem aquela coisinha bacana ali do bate-palmas, né? Importante. Embora tenha origem portuguesa, a ciranda ganhou outra característica no Brasil. Em muitos lugares do país, faz parte das brincadeiras de criança, mas em Pernambuco e na Paraíba é dançado por gente de todas as idades. Na verdade, a gente vai encontrar em vários locais do país também, só que nesse caso aqui especificamente é sobre uma dança voltada a essa galera lá de Pernambuco, interior de Pernambuco, da Paraíba. Mas quem é que nunca dançou ciranda, né? Todas essas todas as crianças, eu acho que um dia já brincaram, seja na escola, seja na rua, seja dentro de casa, com mais gente, até com os próprios pais, já dançaram ciranda. Todo mundo de mão dada, bonitinho lá, escutando alguma música, cantando alguma música e dançando e girando. E aí vocês percebem também que não dá pra ser muito rápido, senão algum lazarento vai acabar caindo no chão e todo mundo vai cair junto, né? Então não pode. Mas nesse caso daqui, então, é uma dança, a ciranda, nesse caso aqui, é uma dança que é feita por todas as idades, é dançada por todas as idades. O mestre cirandeiro é aquele que guia a ciranda, cantando as canções que embalam a roda e conduzindo a cadência do grupo. Então, mestre cirandeiro vai ser aquela pessoa que vai fazer, vai guiar a roda, né? Ele é quem vai fazer essa marcação, esse passo. Ele vai cantando, vai aumentando o ritmo, a própria velocidade do canto vai acabar
modificando um pouco essa cadência, né? Se ele canta mais rápido, significa que o ritmo ele corre mais rápido, né? Também, né? Se ele diminui o ritmo da cantoria, o pessoal também, ó, já vai sacar, já vai saber que eles diminuem o ritmo para poder chegar e fazer a dança, né? Também os instrumentos de percussão que vão acompanhando essa cantoria, vão acompanhando o mestre cirandeiro também, eles vão ter essa cadência toda acompanhada a partir do que é ditado, do que é cantado, do que é falado pelo mestre cirandeiro. Então, ele é quem vai cantar através da cantoria dessas canções, ele é quem vai embalar a roda e conduzir essa cadência do grupo. Uma das mestras cirandeiras mais conhecidas atualmente é uma senhora chamada Lia de Itamaracá, que comanda cirandas na ilha que deu origem ao seu nome, a ilha de Itamaracá, que tem a maior mestre cirandeira de lá, que se chama Lia de Itamaracá. Né? Da ilha de Itamaracá, ela é de Itamaracá, o nome dela é Lia, então Lia de Itamaracá, você entendeu? Tudo bem, né? E aí, se vocês quiserem, vocês podem jogar no YouTube, jogar no qualquer negócio de música aí, né? Spotify, Deezer, não sei o que, não sei o que, e procurar músicas que são cantadas, que são tocadas pela Lia. Eu sou Lia, minha ciranda e preta cirandeira são alguns dos exemplos que o próprio livro didático aqui coloca para que vocês possam dar essa procurada, né? Pronto. Na página 101 já é o seguinte: as danças populares reúnem e divertem a comunidade, mas também podem ser instrumentos de resistência. O jongo ou caxambu, que é a mesma coisa, teve origem nas tradições dos africanos que foram escravizados na região em que atualmente se localizam os países de Congo e Angola e foram trazidos para trabalhar nas fazendas de café do sudeste do Brasil. Isso aí a gente já falou, inclusive, em história, né? A respeito dessa vinda desses povos africanos que foram escravizados lá, foram trazidos para o Brasil para serem para trabalharem à força, principalmente nos cafezais, mas também na colheita da cana-de-açúcar e tudo. Alguns anos mais tarde na mineração também. Mas enfim, aí uma das formas deles se manterem um pouco próximos ainda da sua cultura foi trazer justamente aquilo que eles aprenderam lá na África, eles trouxeram aqui para o Brasil. Então, por mais que eles sofressem bastante repressão, por mais que os senhores de engenho, os donos deles, não quisessem que eles manifestassem tanto a sua fé quanto a sua cultura, que a gente sabe que eles têm um vínculo com suas religiões de matriz africana, né? Como a gente chama, candomblé, umbanda, são religiões de matriz africana. Isso não era respeitado por parte dos senhores de engenho, não era respeitado por parte dos portugueses, assim como a própria cultura que eles trouxeram para cá, que também não era respeitada, mas ainda assim era uma maneira deles resistirem. Não é à toa que aqui fala justamente isso. Essas danças populares não somente reúnem e divertem a comunidade, como também servem de instrumento de resistência. Então, eu nunca sei para onde eu estou olhando, tenho que olhar para onde? Para cá, para cá, né? Para cá, para cá. Como servem também como instrumento de resistência, porque é uma forma de mostrar que eles continuam com as suas raízes, mantendo as suas raízes, mostrando a sua cultura, a importância que aquilo tem para eles. Os participantes dançam em roda, ó, mais uma dança de roda, e batem palma. E aí vocês veem que assim eles não estão exatamente em roda, mas
a ideia é justamente dessa dança em grupo, né? Então, os participantes dançam em roda e batem palma, geralmente perto de uma fogueira, na qual os tambores são afinados. Ah, professor, como assim tambor? Afinal, o pessoal vai puxar assim, vai ajeitar? Não, tambor afinado nesse caso daqui é só os tambores ou os instrumentos de percussão, que nesse caso são instrumentos de percussão, os tambores, claro, né? Eles vão ser tocados. Os dançarinos que improvisam ao centro se cumprimentam com a chamada umbigada, projetando a barriga um em direção ao outro. Como assim, umbigada? Fácil. Umbigada vem o que de umbigo, né? Que alguns chamam erroneamente. Imbigo. Porque meu imbigo aqui está sartando para fora da rabiga. Então, o umbigo é o instrumento principal da umbigada. Porque durante essa dança, claro que não vai sair correndo um de 10 metros de distância, outro 10 metros de distância, pular loucamente um em cima do outro assim para bater a barriga, né? Não é dessa forma não. Mas eles dançando com uma certa proximidade, aí eles vão saltar e bater barriga com barriga. Não é com força, gente. Pelo amor de Deus, não vai fazer isso com seu irmãozinho em casa, papai, mamãe, vovô, vovó. Não, tá? A umbigada não é chegar assim, tipo, tá pronto, cai todo mundo no chão com dor de barriga, com bate-cabeça junto, cai morto no chão assim, e depois leva uma semana para tirar dali. Não. Essa projeção da barriga um em direção ao outro é como se fosse uma forma realmente de cumprimento, de se cumprimentar. É um aperto de mão, só que feito com barriga. Vão se tocar. E aí, sim, pronto. É uma barrigada. Umbigada, barrigada. Na minha terra, barrigada é outra coisa. Então, essa umbigada é uma forma de cumprimento dentro dessa dança, dentro do jongo, dentro do cachambu. A roda de jongo é animada pelos pontos. Ponto. Canções com letras enigmáticas que antigamente desafiavam alguém da roda a responder ou zombavam dos fazendeiros sem que eles notassem. Então, o que é que são esses pontos exatamente? Como muitas vezes eles não poderiam professar a sua fé, eles não poderiam falar exatamente do que se tratavam aquelas danças, do que se tratava aquilo que eles estavam cantando, que eles estavam dizendo, eles precisavam fazer umas músicas, umas canções que pudessem ter um duplo sentido, mas que geralmente esse duplo sentido só vai ser compreendido por eles próprios. Então, mesmo na língua que um senhor de engenho consiga compreender o idioma, por conta dessas letras enigmáticas, por conta dessa mistura das gírias que muitas vezes eram utilizadas também, eles conseguiam zombar, conseguiam zoar os fazendeiros lá, sem eles próprios entenderem que aquilo estava sendo algo direcionado contra eles, né? E aí também, claro, dentro desses pontos, dessas canções com letras enigmáticas, eles desafiavam alguém também que fazia parte ali da roda, que cantava junto para responder. Era como se fosse, por exemplo, se a gente for fazer uma comparação assim, meio de longe, digamos assim, com o pessoal que toca repente. Os repentistas. O próprio nome repente é interessante porque a gente fala muito assim, porque de repente aconteceu tal coisa, do nada assim acontece alguma coisa, né? Então a ideia dos repentistas é porque eles vão improvisar um diálogo, eles fazem aquilo de repente, e aí eles estão lá improvisando a cantoria, falando um desafiando o outro. Olha a semelhança que tem aqui com os pontos. Eles acontecem assim quando é cantado entre eles assim, num grupo mais fechado. Essas letras,
elas são uma forma de desafio dentro do próprio grupo. Mas não um desafio pra galera querer sair na porrada, não. Viu? Só um desafio, uma coisa mais bacana entre eles, tá? Um diálogo, uma espécie de diálogo, uma espécie de conversa entre eles. Por meio da dança, do toque, dos tambores e dos pontos, a memória da África e a resistência se mantinham vivas no corpo e na voz dos jongueiros. Jongueiros, jongo, tá? Então, na voz dos jongueiros, eles conseguiam, juntamente com a dança, com o toque dos tambores, com os pontos, manter viva essa memória em relação à África e essa resistência cultural deles aqui no Brasil. Atualmente os pontos do jongo têm diferentes temas, né? E aí aqui no próprio livro ele fala a respeito de uma música chamada Caxinguele, que é com o grupo do Jongo do Serrinha do Rio de Janeiro, que aí também vocês podem jogar no YouTube, jogar na internet aí, dar uma pesquisada que é bem bacana. Eu não posso colocar nesse vídeo aqui porque senão o YouTube vai dizer que eu tô querendo, como é que se diz? Querendo coisar lá um negócio deles aí de direitos autorais, vão me cobrar, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, o professor é pobre, né? E aí eles vão tirar o pobre dinheiro que eu já nem tenho. Mas aí tem um site, ó. Explore o site do Pontão de Cultura Jongo Caxambu com vídeos e informações sobre diferentes comunidades onde o jongo é praticado. Disponível em www.pontonjongo.uf.br. O UFF que é na Universidade Federal Fluminense. Fluminense, que perdeu pro São Paulo, tá? Não, Fluminense no caso aí Rio de Janeiro, tá? Assim, ó, quem nasce no Rio de Janeiro, capital, é fluminense. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é carioca. Legal? Enfim, além de estar presente em várias comunidades quilombolas, o jongo influenciou a formação do samba no Rio de Janeiro e é atualmente considerado patrimônio imaterial brasileiro. Então, vamos por partes aí. Quem são os quilombolas? O que são comunidades quilombolas? São comunidades formadas pelos descendentes de africanos escravizados que, durante a época da escravidão, conseguiram escapar do cativeiro ou comprar sua própria alforria. Como assim eles escapavam do cativeiro? O que é um cativeiro? Cativeiro é simplesmente o local onde eles eram obrigados a trabalhar, nas fazendas. Então, sabe que uma vez eles fugindo dessas fazendas e sendo descobertos pelos senhores de engenho, sendo descobertos pelos capatazes, que era o pessoal que trabalhava diretamente para o senhor de engenho e que ficava naquele cabresto assim, só de butuca de olho para cima dos escravos, né? Se algum escravo tentasse fugir, o capataz chegava lá, chilepe nas costas dele. Se vocês quiserem assistir um filme Django Livre, muito bom, assim, fala um pouquinho dessa coisa de escravidão, assim, apesar de ser uma escravidão ligada aos Estados Unidos ali, os campos de algodão, coisa e tal, mas é bem bacana. É um filme que mostra muito a ação dos capatazes, mostra a ação de um cara que comprou a sua alforria e que luta contra justamente um grande senhor de engenho existente naquele local. Muito bom. Morre um monte de gente. Muito bom, muito legal. Enfim, então eles conseguem escapar desse cativeiro e não serem recapturados, que é isso importante, porque não basta escapar e passar 2 dias no meio do mato. O capataz chega, pega, taca-lhe porrada nele, mata algumas vezes. Geralmente eles não morriam porque o senhor de engenho pagava caro por um escravo, né? Então precisava que ele continuasse trabalhando. Só que geralmente, quando acontecia isso de pegar um fugitivo, um negro africano escravizado que era fugitivo, ele colocava um outro tipo de atividade que, depois de torturá-lo bastante, infelizmente, colocava outro tipo de atividade que impedia muitas vezes que ele visse a luz do sol, né?
Então tá lá com alguma coisa amarrada na perna para ele não ir muito longe, tudo. E muitos desses quilombolas também eram que conseguiam comprar sua alforria. E aí, dependendo da época já, né? A questão da alforria é comprar a sua soltura, a sua liberdade. A alforria é liberdade. Além disso, o jongo, por conta da percussão, por conta da batida, por conta da dança, vai influenciar a formação do samba no Rio de Janeiro. Esse samba que a gente conhece hoje, escundundundum, escundundundum, que a gente vê os desfiles das escolas de samba na Marquês da Sapucaí. Pronto, beleza. O jongo ou o caxambu ele vai dar origem a esse tipo de samba. Tá? Esse samba que a gente chama também de samba de roda. A gente vê bastante no interior da Bahia, por exemplo, né? Que é um samba mais cantado e tudo. É bem interessante. E uma outra coisa que a gente já falou, de quilombola, da formação do samba e também o patrimônio imaterial brasileiro. Uma das primeiras aulas nossas a gente falou sobre patrimônio, né? Patrimônio material e patrimônio imaterial. O que é o patrimônio material? Material é tudo aquilo que a gente pode tocar, tudo aquilo que a gente pode pegar. Por exemplo, a gente pode dizer que é patrimônio material do Brasil um prédio. Um prédio que é tombado. Dá para segurar esse prédio, professor? Não dá, né? Mas ele tá lá e se você passar, você toca nele, né? Um prédio ele tombado, ele é registrado como algo historicamente importante, então se torna um patrimônio material. Ou então, por exemplo, um achado arqueológico. Estava lá um grupo fazendo uma escavação e tal e conseguiu encontrar um objeto de 10 mil anos atrás que vai ter algo da história da humanidade, da formação humana aqui no país. Então, aquilo ali vai para um museu, claro, e vai se tornar um patrimônio material. Agora, o patrimônio imaterial é aquilo que a gente não pode tocar. Material, matéria, toca. Imaterial, sem matéria, não tem como tocar. Só que se chama patrimônio imaterial porque é uma forma de registrar a importância de algo cultural, algo que faz parte também desse processo de formação da nossa sociedade, mas que é passado de geração em geração. É passado através da oralidade, os registros orais, o que é falado, então é passado de forma escrita, né? Também, ou tinha sido filmado e tal. Mas é uma dança. Você não pode transformar uma dança numa matéria. Você não pode transformar um tipo de canto, tipo de música, numa matéria. Você não pode transformar, por exemplo, o modo de fazer o acarajé. O modo de fazer o acarajé é patrimônio imaterial do país também. Porque não é o bolinho que está ali que é feito para você comer, mas é a forma de fazer, tá? É tudo que envolve o fazer o acarajé. Então aqui, quando a gente fala que o jongo ou caxambu é patrimônio imaterial brasileiro, é por conta da importância dessa dança, que é dança, música, canto, a importância dela para a formação de nossa sociedade, principalmente ali no Rio de Janeiro, por essa ligação com a resistência dos negros africanos escravizados, essa importância cultural para eles, a questão da religiosidade, porque isso aqui também é ligado às religiões de matriz africana, então tudo isso vai fazer com que seja com que seja algo importante
para a sociedade, né? O maracatu, na página 102, o maracatu foi criado nas fazendas de cana-de-açúcar em Pernambuco, na época em que o Brasil era colônia portuguesa. Nessa festa popular, misturam-se elementos indígenas, africanos e europeus. Ó, maracatu, ele vai surgir lá nas fazendas de cana-de-açúcar, em Pernambuco. E aí, viu que eu tinha falado antes dos negros africanos escravizados que foram trazidos para a região sudeste, para os campos de café. Aqui nesse caso, a gente vai ter uma mistura, pegando também os negros que foram escravizados, trazidos para cá, mas para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar em Pernambuco. Então, o maracatu mesmo, ele foi criado nas fazendas de cana-de-açúcar de Pernambuco, quando o Brasil era colônia portuguesa. E aí vai ter uma mistura entre elementos indígenas, africanos e europeus, que são os 3 primeiros povos a povoarem justamente o país. Os indígenas em primeiro lugar, depois os europeus que chegaram aqui e por último os africanos que foram trazidos à força para cá. Um dos tipos de festa que leva esse nome é o maracatu nação ou de baque virado. Então, maracatu nação ou maracatu de baque virado é a mesma coisa. Que encena um cortejo semelhante ao da coroação dos reis do Congo. Encenar uma coroação, encenar é transformar em cena, né? Uma cena, como se fosse uma peça teatral. Eles vão fazer essa apresentação que lembra muito a coroação dos reis do Congo. Com música e movimentos de dança mais próximos das culturas africanas, seus rituais homenageiam tanto os santos católicos como os orixás do candomblé. Olha que bacana. A ideia do sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É a mistura de duas tradições religiosas diferentes, você conseguir pegar as duas, colocar dentro de um mesmo espaço e eles coexistirem, eles existirem juntos, sem precisar sair todo mundo querendo quebrar o outro na porrada, tá? Não, os dois, respeitando um ao outro, podem muito bem conviver dentro de um mesmo espaço. E aqui, nesse caso, não somente há essa convivência, como há uma mistura entre eles. Então, há a música e movimentos de dança, que são mais próximos, claro, das culturas africanas, mas que dentro disso, dos cânticos até mesmo, eles vão homenagear tanto os próprios orixás do candomblé, da cultura africana, quanto os santos católicos. Então, essa vai ser uma ideia de sincretismo, né? Isso o maracatu nação, ou de baque virado. Mas a gente tem também o maracatu rural, ou maracatu de baque solto. Um é o baque virado, que é o nação, o outro é o baque solto, que é rural. Ou também maracatu de orquestra. Ele vai misturar outras tradições rurais pernambucanas. Ou seja, ele já vai ser um pouco mais voltado para aquilo que acontecia no interior de Pernambuco. E aí tem duas outras danças chamadas Cavalo Marinho e o Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi talvez seja o mais conhecido de todos aí, principalmente a gente vai encontrar essa dança, essa cultura do Bumba Meu Boi um pouquinho mais próximo ali do Pará, inclusive. O personagem mais conhecido do cortejo é o Caboclo de Lança, que se apresenta com enorme e brilhante cabeleira colorida e uma lança comprida enfeitada com fitas. Aí a gente pode ver, ó, a imagem lá em cima, ó, a primeira imagem dessa página 102 é justamente uma apresentação do maracatu rural na cidade de Nazaré da Mata, em Pernambuco. Então vocês veem as roupas bastante coloridas, né? E aí, diferente da imagem abaixo, que é do maracatu nação, você vê a diferença já das roupas.
Ambas são coloridas, são. Mas o do maracatu rural você vai ter uma mistura muito maior e vai ter essa ideia do caboclo de lança. Caboclo, que é um nome indígena, né? Traz essa ideia do que é um indígena. Então, o caboclo de lança, ele vai ter essa enorme e brilhante cabeleira, toda colorida mesmo, sempre cheia de cores, é sempre bastante brilhosa e, e além das roupas também, né, bastante coloridas, cheio de fitas também para poder trazer essa ideia melhor de movimento, né? Quando vai girando assim, vai movimentando muito mais. E é uma lança que ela também é enfeitada com várias fitas, né? Por isso que chama caboclo de fitas. Né? Peraí que eu me perdi agora. Caboclo de lança. É uma lança, a lança que é cheia de fitas. Não confundam com o pau de fitas, que é da cultura lá mais do sul, tá? Vindo dos Açores, Portugal e tal. Aqui nesse caso, o caboclo de lança é ligado ao maracatu rural. Então, vocês já vão se ligando nisso. As figuras do arreia-mar e uma lança. As figuras do arreia-mar com plumagens e arco e flecha, e da baiana com saias rodadas são testemunho de encontro de tradições. Então, vocês veem aí várias misturas. A ideia das baianas é a ideia já de África, uma ligação com a África. O arreia-mar com plumagens é algo mais indígena também. E o caboclo de lança também é especificamente indígena. Tá? E na página 103, para a gente encerrar essa aula de hoje, né, o restante deixa para a aula seguinte, para a última aula antes da prova. Que é o seguinte: uma simples história capaz de ser encenada e ritualizada de diferentes maneiras pelo Brasil afora. Novamente uma coisa para vocês se ligarem. Aqui a gente tem escrito uma simples história capaz de ser encenada. A pronúncia acaba parecendo um pouco com ensinada, né? Sobre ensinar. Mas não, nesse caso aqui, encenada é de encenar, transformar em cena, uma cena. Já viram? Uma cena de novela. É o quê? Um determinado trecho da novela, assim, em que a galera tá lá, as mulheres estão se bafoteando. Como é que fala o nome da palavra? Esbofeteando, dando um tapa na cara da outra, acusando, botando o dedo na cara, fazendo a maior cena. Ou então, quando vocês veem assim, os vizinhos brigando e você fica ali, chega ali na janela, fica olhando assim, eita, pega fogo, Kengarau, e aí acontece o quê? Os vizinhos estão fazendo a maior cena, uma briga lá, porque o cachorro fez cocô em cima do gramado do outro. Estão fazendo uma cena, como se fosse algo quase que teatral, né? Então, aqui, quando a gente fala é capaz de ser encenada, significa mostrada de uma forma meio que teatral. Então, uma simples história é capaz de ser encenada e ritualizada, a mostra de um ritual também, de diferentes maneiras pelo Brasil afora. Boi bumbá, bumba meu boi, boi de mamão, boi calemba. Esses são alguns nomes dados a uma dança dramática, uma única dança, que se repete anualmente tendo o boi como protagonista. O animal feito de madeira ou vime, revestido de tecidos coloridos, sempre cheio de cores, né? Vocês percebem isso. Revestido de tecidos coloridos e adornado com enfeites, ganha vida ao ser vestido por um dançarino, que vai correndo. Vocês veem assim, na festa do Boi Mamão, em Santa Catarina mesmo, tem um pedaço de pau que a pessoa vai segurando assim e vai correndo de um lado para o outro, né?
para poder fazer essa brincadeira, fazer essa dança, essa encenação. Sempre bastante, com tecidos bastante coloridos também para poder chamar a atenção da galera que está ali assistindo, participando. A festa é tradicional em grande parte do Pará e do Maranhão, onde costuma ser realizada no mês de junho. Algumas celebrações do boi apresentam mais de 50 personagens e centenas de brincantes. É como se fosse uma espécie de quadrilha. Até o próprio período, ó, junho. Junho rola o quê? São João. São João, aqui no Nordeste principalmente, aqui em Sergipe é muito forte essa cultura das quadrilhas juninas. Então não tem nem tanto assim um Bumba Meu Boi, talvez um pouco mais para o interior, mas na capital, na região metropolitana, a gente vai encontrar muito a dança das quadrilhas, que é também a galera, 30, 40, 50, 100 pessoas dançando, fazendo diversas performances com personagens principais ali, mas também com várias pessoas ao redor, dançando, cantando junto, fazendo coreografias, fazendo uma performance junto. Então aqui essa tradição acontece muito mais do Bumba Meu Boi, pelo menos com essa presença do boi, pelo menos muito mais nas regiões do Pará e do Maranhão. Mas vou apresentar mais de 50 personagens e centenas de brincantes. O que são os brincantes? São aquelas pessoas que fazem parte da performance também, mas que não tem um papel muito ativo. É como se fosse se você tivesse uma novela, num filme, e fosse um figurante, né? Uma pessoa que está passando ali por trás, tudo. Não é alguém que vai ter uma fala no meio do filme. Na cidade de Parintins, no estado do Amazonas, a festa do boi transformou-se em uma grande competição, com dois grupos: o boi garantido, de cor vermelha, e o boi caprichoso, de cor azul. Tá? Então, a festa de Parintins é uma das festas mais famosas do país. Junta milhares de pessoas, vai muito turista para lá. E é como se fosse uma festa de carnaval, uma festa de São João, para você ter um combate, um embate, uma competição entre esses dois grupos, que é o do grupo do boi garantido e do boi caprichoso. Beleza? E aí, se vocês quiserem também, joga lá na internet, dá uma pesquisada. Pegou esse nome assim, opa, deixa eu ver assim como é e tal. Aquela dança, o carimbó, rola muito na região lá do Amazonas, na região do Pará, por ali, do norte do país, né? Principalmente. E é muito interessante. Bastante colorido, bastante festivo e uma competição muito acirrada, né? Os dois grupos que ninguém quer perder para ninguém, né? Então é isso, galera. Na próxima aula a gente termina esse capítulo para a gente fechar tudo que a gente tem para a próxima prova. É isso aí. Valeu, galera. Tchau, molecada do sexto ano. Bonitinhos.